Turismo em Foco, com Bayard Boiteux, direção Fernando da Costa Machado. Hoje nós vamos conversar sobre o Rio de Janeiro e os seus principais problemas turísticos. Eu acho que nós temos que iniciar uma análise da cidade do Rio de Janeiro falando sobre um problema grave que nós temos, que são os táxis, sobretudo os táxis piratas que atuam nos aeroportos e na rodoviária. Lamentavelmente, eles trazem uma imagem muito negativa da cidade. Cobram preços exorbitantes, não são devidamente, na realidade, acreditados para esse tipo de função, e é preciso que a prefeitura tome uma providência urgente, não uma providência pontual de eventualmente ir para as rodoviárias, ir para os aeroportos e fazer blitz. Não, isso tem que ser uma coisa que a prefeitura tem que fazer diariamente. O consumidor turístico, quando ele entrar dentro de um táxi, ele tem que receber uma tabela com os valores que são normalmente praticados naquela rota. Isso tem que ser feito, é fundamental. Todas as grandes cidades do mundo, quando o turista chega no aeroporto, por exemplo, em Nova York, ele recebe uma listagem com os preços das corridas, as distâncias e os preços. Isso é uma coisa muito barata. Eu já sugeri isso inúmeras vezes. Então, eu me aproveito dessa oportunidade para solicitar mais uma vez que a Secretaria de Turismo, que a Secretaria de Transporte, que a Rio Tour crie um folheto com os valores dos táxis. E que esse folheto possa nortear, sem dúvida alguma, os consumidores. E que, sobretudo, haja uma fiscalização efetiva nos aeroportos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, fiscalização, inclusive, com as cooperativas que atuam nos aeroportos. Sobretudo a dos amarelinhos. Porque a dos táxis especiais, os valores são pré-estabelecidos, então não há problema nenhum. Eu, pessoalmente, já tive problema com o táxi amarelinho de uma das cooperativas que atua no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ele, na realidade, me pegou num dos setores. Antes da gente chegar, na realidade, na linha vermelha, já estava marcando R$25. E ele me disse que era o valor, e aí eu comecei a discutir, ele retornou para o aeroporto. Enfim, uma situação extremamente desagradável. Então, vamos priorizar a fiscalização dos táxis. Outra coisa que nós temos que levar em consideração também são as filas enormes que existem em certos atrativos turísticos. Outro dia, eu vou dar um exemplo para vocês, eu fui fazer o passeio do Pão de Açúcar, fiquei 2 horas na fila. E vou dizer para vocês, uma fila mal feita, uma fila, na realidade, sem nenhum conforto, uma fila que não tinha nem sequer um banco para as pessoas se sentarem, as pessoas de idade mais avançada, que não se buscava na fila uma priorização de pessoas da melhor idade. Eu vi os turistas reclamando, dizendo que já estavam lá 2 horas e meia, mas era um calor avassalador. E aí eu vou dizer para vocês, e um ingresso muito caro. Quer dizer, quando você paga um ingresso de 25, 26 dólares, 30 dólares, você precisa de um mínimo de conforto. E isso também significa a capacidade de carga desses atrativos. Nós temos que identificar como é que esses atrativos, na realidade, são visitados. A cidade do Rio de Janeiro tem outros problemas também, que é o da sinalização turística. Não é possível que até hoje a cidade não esteja sinalizada adequadamente, com sinalização bilíngue. É preciso priorizar a sinalização. Os turistas que aqui vêm por conta própria e precisam de sinalização. São algumas considerações que eu teci hoje e eu vou, na realidade, desenvolver esse assunto dos principais problemas turísticos da cidade do Rio de Janeiro em outras edições do Turismo em Foco. Muito obrigado e até o próximo programa.